Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai ter uma convidada surpresa, aqui para falar com vocês um pouquinho sobre relacionamento de casal também, além, claro, de estarmos respondendo as perguntas, as dúvidas conforme elas forem surgindo nessa live. Sejam todos bem-vindos. E essa convidada, não vou fazer muito suspense, é a Suzy, a minha irmã, novamente, aqui conosco, para compartilhar um pouco de conhecimento, para que a gente possa também, em conjunto, trazer clareza para você, que precisa de uma luz ali na tua vida em relação à área dos relacionamentos, do relacionamento de casal, um pouco mais específico hoje, mas a gente sabe que aquilo que a gente fala aqui se aplica em diversos contextos, se aplica em muitas áreas da vida. Então, por mais que a gente foque em um assunto ou em outro, a gente sempre consegue extrair uma frase, um ensinamento que a gente está precisando ouvir para colocar em prática logo em seguida. Eu vou convidar então a Suzy para estar conosco. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês também no decorrer da live. Olá. Olá, boa noite, Suzy. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? O pessoal pediu o retorno dos irmãos, o Pink Cérebro, para mais Pois uma é, live. vamos lá então, né? Vamos lá, um convite que veio de supetão, né? Do sopetão, eu pensei, né? Será que estou preparada? Estou, né? Olha que interessante. Tava falando com uma amiga antes da live e ela tem uma frase que ela diz que é expertise é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então a gente sempre está cultivando, dentro de nós o nosso preparo, mas as coisas acontecem no susto mesmo, como tem que acontecer. E geralmente nessa hora a gente consegue se abrir mais ao fenômeno da vida e até mesmo ajudar mais, né? Às vezes a gente se programa tanto, eu quero falar isso, eu quero que saia dessa forma do meu jeito, um pouquinho de controle, né? E aí chega na hora e de repente a grande sabedoria, a grande alma conduz a gente e a gente fala exatamente aquilo que alguém que está ali precisa ouvir. Então essa é uma das belezas desse trabalho também, a gente se deixa guiar pelo fenômeno. Então obrigado, Suzy, por aceitar esse convite. Imagina, eu que agradeço, Ângelo. E é muito interessante, né? Porque várias vezes num grupo de constelação, alguma coisa, né? A gente se programa, faz um script, né? Um roteiro todo, chega na hora tu não consegue seguir aquilo, né? É algo maior, né? O campo, ou Deus, ou o universo, né? Que vai se ajustando para a gente tomar um rumo diferente do que a gente tinha planejado. E isso vem muito ensinamento também para a gente, né? Porque quanto que a gente quer controlar as coisas, quanta expectativa também que a gente coloca num certo ponto, e aí vem a vida e te dá uma rasteira, né, para te mostrar, né, não é por aí. E é muito curioso, eu estava pensando em alguns possíveis tópicos, para a gente falar hoje, com o tema que você sugeriu, relacionamento de casal. E uma das coisas que passou pela minha cabeça era justamente isso. Tem muitos casais que procuram a constelação com dificuldade de entrar ou de sustentar um relacionamento depois que entra, e também com dificuldades de ter filhos, de engravidar. E a gente percebe que quanto mais controle há, menos espaço há para o milagre da vida acontecer. Então, quando, por exemplo, dentro de um casal há muito aquele desejo de sair tudo perfeito, primeiro que a idealização do parceiro perfeito, tem que ser exatamente dentro dos critérios. Então já começa um controle ali. E aí esse casal resolve ter um filho. E às vezes planeja tanto a vida do filho que é como se não deixasse espaço para aquilo acontecer, para a própria vida acontecer. Então acontece que tem um pouquinho mais de dificuldades, até mesmo de engravidar. É verdade.
E a perfeição não existe, né? A gente já falou isso várias vezes. E quando a gente busca a perfeição em alguém, a gente está numa busca inconsciente por algo que a gente nunca vai encontrar para conseguir pegar realmente, né? Para conseguir estar em contato com isso, né? Então é bem interessante porque vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Sabe que antes da constelação, Freud disse uma frase certa vez: a busca por um parceiro perfeito é uma busca inconsciente pela mãe. É. Então a gente já teria ali uma receitinha para um certo caos depois na relação, né? Onde há uma transferência, né? Uma transferência até de responsabilidade depois, aonde uma pessoa vai ser maior do que a outra dentro daquela relação e a relação então vai se tornar insustentável. A gente sabe que precisa haver equilíbrio entre dar e tomar para que a relação prospere. Mas se eu estou projetando expectativas irreais, idealizadas no outro, ou exigindo perfeição, eu estou colocando o outro acima. E então esse relacionamento vai perder força. Verdade. E é muito fácil a gente colocar a outra pessoa também em certos papéis, né? Por exemplo, da mãe, do pai. Isso é muito comum a gente ver, né, durante as constelações que a gente atende, né, enfim, que estão com os papéis trocados, né? E é a gente mesmo que coloca as pessoas nesses papéis. Então volta naquele princípio também, né? Tudo é comigo, não é o outro, né? Sou eu. Por que que isso está acontecendo? Porque eu coloquei a pessoa nesse lugar. É verdade. A gente coloca os outros em papéis. A gente foca, claro, hoje no relacionamento de casal, mas vale para tudo na vida. A gente coloca a outra pessoa em um papel por estar projetando uma dor interna no outro e o outro meio que é tomado a serviço para que eu possa me curar através do problema com ele. Fez sentido para vocês? Isso que eu falei. Da mesma forma, o outro pode estar nos colocando em papéis. Geralmente, quando isso acontece, a gente costuma ver que na relação há um atrito. Às vezes, esse atrito é simplesmente um desejo inconsciente de impor o seu lugar. Então, não, eu não quero expectativa idealizada para cima de mim, porque eu sou imperfeito. Eu não quero que você busque o teu pai em mim, porque eu não sou o teu pai. Sou apenas o relacionamento. Sou igual, não sou maior e nem menor. Então a gente consegue, às vezes, trazer esse limite, trazer a consciência para que a gente consiga encontrar uma maneira de fazer isso de um jeito muito mais leve, né, dentro do relacionamento em si. E essa questão, né, de colocar em alguns papéis, às vezes vem pela comparação também, né? Se teve um pai ou uma mãe muito protetora também, ou que assumiu lá na família de origem um papel de separação, por exemplo, dos pais, ou falecimento de um deles, e teve que assumir, né, certas responsabilidades antes do tempo, acaba também invertendo as ordens. Então, depois a gente vai levando isso também para o relacionamento, né? Exatamente. Sabe que hoje mesmo eu estava assistindo a um vídeo do Bert Hellinger ensinando em um curso e imediatamente eu me lembrei do que dizia Freud e Jung sobre isso e basicamente é a mesma coisa. A gente tem uma imagem interna. Dentro dessa imagem a gente cria nossas emoções e a partir daquilo que a gente está sentindo como emoção, a gente cria uma justificativa racional para que haja um mínimo de lógica dentro da nossa cabeça. Então, olha que interessante, esse é o caminho, né? Então, se eu tenho uma imagem interna, uma matriz, uma imagem de todo relacionamento separa, todo homem não presta, toda mulher é controladora, sei lá que tipo de imagens a gente tem, que vai indo até se tornar uma frasezinha racional, né, como uma crença limitante. Mas
é essa imagem que sustenta o que eu vou sentir, que sustenta o que eu vou pensar e o que eu vou falar consequentemente. Então, o que a gente faz para mudar essa imagem, né? Então, se eu assumir papéis que não são meus lá na minha família de origem, me coloquei como pai dos meus pais, como cuidador da minha mãe, eu estou numa imagem de grande, fora do meu lugar, essa é a minha imagem interna. Então eu não consigo ter sucesso no relacionamento se eu estou fora do meu lugar, se eu estou com essa imagem bagunçada dentro de mim. Eu não vou ter nenhuma clareza da própria identidade quando eu estiver na relação, então o outro vai projetar em mim também qualquer coisa que, que surja, né, como dor dentro da relação. Então quando eu volto lá na minha imagem interna e me permito ressignificar aquela imagem, eu começo a gerar um efeito cascata, só que agora propositivo. Então, novamente, eu consigo ver os pais como grandes e eu como pequeno. Se há irmãos não nascidos antes, eu consigo visualizar eles na minha imagem interna. Então, dentro do meu lugar, eu me sinto leve. Dentro dessa leveza, eu sou mais espontâneo e eu acho que até dá para dizer menos controlador. Nesse cenário, o relacionamento chega mais fácil. E quando chega, por ter mais leveza, pode ficar. Então, como é importante a gente fazer o processo todo, né? Primeiro a gente olha para as nossas imagens, que é lá quando a gente começou, né, a estruturar dentro da nossa mente inconsciente como funcionaria supostamente um relacionamento de casal. E depois a gente vai construindo nossas emoções em cima disso. E às vezes essa imagem interna também acho que é importante ressaltar que de repente a gente assistiu a uma briga dos nossos pais e aí ficou gravada essa imagem interna, mas a gente não lembra de todos os outros momentos felizes que passaram juntos, que os pais tiveram juntos, né, entre eles casal. E aí a gente essa imagem interna negativa, dá para chamar, né, vai impactar também o nosso relacionamento futuro, né, na vida adulta, até a gente conseguir ressignificar isso. E a gente guarda muitas imagens internas, é como historinhas que a gente inventa para nós mesmos, né? E, e acredita naquilo fielmente também. Na verdade, a gente acredita na própria imagem, mesmo que ela não seja real. É que para a pessoa naquele momento né? Ela está vivendo naquele momento do passado onde a imagem foi real. Isso. Então, de certa forma, o corpo adulto está com uma criança dentro, que está revivendo aquele mesmo momento daquele dia onde os pais brigaram e ela assumiu que no relacionamento de casal há brigas, né? Essa é a imagem. Mas eu adorei isso que você falou, Suzy, que às vezes foi um momento e a pessoa se agarrou àquilo e transformou aquilo numa imagem quase que cristalizada no coração dela. E teve tantos outros momentos de alegria que ela escolheu deixar de lado. E eu vejo isso muito acontecer também com os traumas. E a gente sabe que tem as dores que a gente passou na vida, mas também tem tanta coisa boa que a gente passou na vida. E tem coisa boa, inclusive, dentro dos traumas, porque possibilitaram um efeito cascata, né? Ou um ensinamento. E às vezes, muitas pessoas se agarram no que foi ruim como uma forma inconsciente de poder continuar cobrando da vida uma recompensa por ter sofrido. E quanto o relacionamento de casal é perdido por causa dessa dinâmica. Muito, né? E não deixa de ser uma imagem, né? A pessoa se agarrou naquela imagem do trauma, da dor, ao invés de se agarrar nas imagens boas. E é interessante porque depois que a gente vai trabalhando, se curando, né, ressignificando tudo isso em nós, a gente começa a pensar lá do passado, pensar como foi, ou nem só, né, em questão de traumas, mas assim, se a gente pegar a nossa vida hoje e pensar como foi a minha vida até hoje, e começar a enumerar quantas coisas boas a gente viveu e quantas coisas negativas. A gente tem muito mais coisas boas. Só que falando por mim, não sei se faz sentido isso para todo mundo.
No momento que eu estava vivendo algo desafiador, eu achava que aquilo ia, tipo, afetar minha vida para sempre. Só que hoje, olhando para trás, eu parece que não sofri tanto assim naquele momento. Parece que quando não é um trauma, né, realmente que afeta, né, o nosso inconsciente, a gente acaba esquecendo, né? Então, o que eu queria dizer que quantas vezes a gente está passando por uma coisa e se vitimizando, achando que sempre vai ser daquele jeito, achando que muitas vezes não vai ter força para suportar, para passar por esse processo, mas depois que passa, tu olha para trás e tu pensa, bah, nem foi tudo aquilo. E aí a esperança pode voltar e uma imagem positiva da vida pode voltar. Eu falei na live passada, né, que uma das definições de trauma, uma definição filosófica que eu prefiro até, é trauma é tudo aquilo que te faz perder a esperança, aquilo que te faz ver menos brilho na vida. E, e quando a gente consegue mudar esse olhar, soltar, se despedir, a gente consegue retomar essa esperança que sempre esteve aí. Só que às vezes a gente precisa descobrir que é forte ou lembrar que é forte, né? Então a gente olha para trás e diz, bah, olha só, passei por aquilo. É igual a gente olhar para o nosso eu que estava no ensino médio e lembrar das coisas que a gente se preocupava e perdia o sono por causa daquilo. Hoje a gente não dá a mínima, né? Mas naquele momento foi importante, naquele momento foi grande para a nossa versão mais jovem. Então, trazendo também para a nossa atualidade, eu gosto de fazer esse jogo, né, filosófico mental. E o problema que você está vivendo agora, hoje, que você acha que não tem solução, como é que o teu eu do futuro, daqui 5 anos, vai te olhar? Talvez ele também dê risada e diga, nossa, olha só, eu me preocupava com isso. Hoje eu descobri que eu sou tão mais forte. Então é interessante a gente lembrar disso e tudo isso como se relaciona no assunto da live, que é relacionamento de casal. Alguém que está íntegro em si, alguém que consegue ver valor em si, vai conseguir ir para o relacionamento de casal para entregar algo e não somente para buscar algo. Eu preciso ver o meu valor pessoal antes de estar no relacionamento. Então, não espere estar dentro de uma relação para você se sentir importante. Primeiro descubra a tua força e o teu poder sozinho, para então depois somar, né, com outra pessoa. O que a gente percebe muito também, né, Ângelo, que às vezes uma das partes quer educar, né, o marido ou a esposa conforme as experiências que teve também, né? Até você já colocou isso, acho que numa live, se não me engano, que quando a gente fala, né, para o marido, eu não aceito que tenha traição, tu já está colocando ele nesse papel, né, que ele vai te trair porque você, né, colocou ele ali. Mas assim, dentro do que a gente vive também, né, na nossa família de origem, a gente acredita que aquilo seja o certo, né? Só que aquilo sim é o certo para mim naquele momento, é o certo para minha família, né, para os meus pais. Mas no momento que a gente está formando uma nova relação, a gente precisa meio que desprender daquilo também, né? A gente precisa soltar para então construir uma nova identidade com essa nova família que está se formando. A gente não vai conseguir educar o cônjuge da maneira como era na nossa família de origem, da maneira como os nossos pais faziam, porque isso pode ser que fosse totalmente diferente da família do marido, né? Então, para ele aquilo vai ser muito errado, mas para mim vai ser muito certo. E como que vai entrar num consenso isso? Então, eu acho que é muito importante também ressaltar que a gente precisa se desprender dessas imagens também, né? Dessas verdades absolutas que a gente teve até então, para então formar um novo código
dessa nova família que está se criando. Porque às vezes pode pegar uma coisinha boa da família da mulher, da família do homem e formando uma nova. Às vezes vão formar uma nova identidade que não tem nada a ver com nenhuma das duas famílias. E isso que é o mais incrível, eu acho, de tudo isso, né? Porque é uma forma de evolução também, né, para as futuras gerações. Porque a gente sabe também que o que já é conhecido para mim, para o nosso sistema familiar, né, que já está nisso, é mais seguro, né, para nós. Então, se a gente vem com uma característica da família de origem da minha mãe, mais uma da família de origem do meu pai, mas vem mais duas da família de origem dos meus avós, né, dos dois lados. Então, quanta coisa que vai ser boa para mim. É uma evolução. Quanta coisa que eu estou criando hoje também, que futuramente meus filhos vão agradecer, porque vai ser bom para eles também. Falou dois pontos bem importantes ali, Suzy. E essa sobre códigos é importante até ressaltar, né? Nós temos os códigos que vêm da nossa família de origem e a gente precisa se despedir deles para entrar numa relação. E para isso ser possível, você precisa não julgar como seus pais eram, porque a gente sabe que o julgamento te prende, aquilo que tu julga. Então a gente não consegue se despedir do antigo jeito de fazer se a gente ainda está reclamando do jeito que era feito. A gente precisa agradecer a tudo como foi e a partir desse lugar de agradecimento a gente solta. Então a gente constrói, cria algo novo ali nessa nova família, né? Nesse novo relacionamento, um novo código de conduta. E a gente não pode trazer e tentar implantar o nosso código que veio da nossa origem no relacionamento de casal. Porque muitas vezes, ao fazer isso, a gente menospreza o código que a outra pessoa também traz, da família de origem dele. Então a gente precisa construir algo, né, a quatro mãos, em conjunto ali, e talvez esse algo novo seja, como você disse, diferente dos dois lados. E isso também é honrar pai e mãe, né, o quarto mandamento da lei de Deus, né, honrar pai e mãe significa fazer diferente com amor. Então eu honro quando eu deixo no passado aquilo que é do passado e levo uma vida mais leve do que foi possível para eles. Isso é trazer honra a tudo que eles viveram até então, né? E o outro ponto que tu falou que eu quero até uh, dar uma ênfase, que é o conceito de amor, né, Suzy? Aceitar o outro como o outro é, sem o desejo de mudá-lo, isso é amor. Então, ser dentro de um relacionamento de casal, um se considera certo, então o outro é errado. Então, vai ter aquele movimento de educar. Então, vamos supor que seja a mulher que esteja nesse lugar, está educando o homem, a imagem e semelhança do que ela considera que é o homem ideal. Com isso, ele vai ter a dignidade ferida, ela vai se colocar como mãe dele e ele vai fazer um movimento de tentar fugir do relacionamento, que é nessa dinâmica muitas vezes que acontece traições, né, ou algumas outras dinâmicas inconscientes, né, para sabotar o relacionamento. Porque no coração, na alma, a gente quer ser amado como a gente é. E tu imagina estar o tempo todo sendo lembrado de que o teu jeito é errado. Será que na alma essa pessoa vai querer ficar nessa relação? O corpo tá ali, mas a alma tá querendo fugir para longe. A alma preza pela liberdade, né? E liberdade vem através do respeito, e o respeito é a base do amor também. Outra coisa também é o relacionamento precisa estar sendo pautado no amor e não no dever. Então, por exemplo, as pessoas estão juntas porque elas escolhem e continuam escolhendo estarem juntas. Cada dia uma escolha. Mas
chega em um momento, elas se sentem presas um ao outro como se não tivesse possibilidade de fazer diferente, é justamente nesse momento, quando não há liberdade, que começam os processos de autossabotagem. Mas quando há liberdade, então ao invés de, vamos supor, a mulher educar o homem, ela diz assim para ele: eu respeito você como você é, eu ficaria feliz dentro de um ambiente de crescimento, dentro de um ambiente seguro, mas eu escolho você independente disso hoje. Amanhã talvez eu escolha você de novo. Então a outra pessoa também. Dentro desse cenário, não há prisão, não há um sentimento de aprisionamento, mas, pelo contrário, há um sentimento genuíno de conquistar o outro todo dia. Então, esse relacionamento vai sendo fomentado, vai sendo edificado todo dia, construído todo dia. Não é algo, casou, beleza. Tem gente que fala, depois que casou, termina a sexualidade, depois que casou, termina. Entrou em intimidade, aquela coisa toda. Não precisa ser assim. Se o relacionamento for pautado no amor e não no e não naquele sentimento de beleza, agora é junto para sempre. É a promessa que mantém unido e não mais o amor. E outro ponto importante também, que a promessa se torna bem pesado, né? Quando tem uma promessa, parece algo que tu tá ali por uma obrigação. E quando tem depois esse entendimento de todo dia eu vou continuar te escolhendo, fica muito mais leve. E parece que até a admiração aumenta também. Porque todo dia, tanto eu quanto ele, vai fazer algo bom pro outro para continuar se reconquistando a cada novo dia, né? Para que eu escolha novamente o meu marido amanhã. Então a gente vai nessa construção pro mais, né? Todo dia. E a gente sabe que quando a admiração acaba, acaba. Acaba todo o resto, né? É Acaba verdade. tudo. Então precisa ter essa admiração sempre acesa também, né? Para a gente continuar mantendo esse relacionamento saudável. Muito conteúdo já nessa primeira meia hora de live, né, Suzy? Verdade. Hoje a gente já começou e já desandou em falar, né? Suzy, tem umas perguntinhas aqui. Eu vou ler e aí talvez a gente possa responder meio junto, enfim, né? A primeira pergunta é: dores nos ombros a tempo pode ter algum significado? Quer falar primeiro ou vai eu? Às vezes as dores nos ombros é para a gente baixar um pouquinho a guarda e se baixar a cabeça diante de nossos pais, né? Fazer uma reverência a eles, sem julgamento, né? Deixando de lado, como a gente falou antes, né? Deixar de lado os julgamentos para então perceber o amor que ali existe. E às vezes vem uma dor no ombro assim que não te deixa, né? Ficar assim com os ombros alinhados que faz, né? Se abaixar. Então às vezes pode ser isso. O nosso corpo comunica o tempo todo, né? A verdade da nossa alma, da nossa imagem inconsciente que a gente estava falando. E muitas vezes o corpo vai criar uma metáfora de algo que você precisa aprender. Então, por exemplo, tudo que te torna mais rígido é um lembrete do teu coração para você de que você precisa aprender a soltar aquilo que não é teu, soltar o controle e aceitar tudo no passado como foi, para então você retomar a tua flexibilidade, que vai também ser manifestada no corpo. Então, uma dor no ombro também, então pode ser, como a Suzy disse, uma vontade do teu coração de se curvar, sendo que você está muito importante, está muito grande, provavelmente diante dos pais também. E, e provavelmente também é uma metáfora de que você está carregando dores que não são suas. Quando a gente tem um monte de problema, ainda assim não é pesado, porque são nossos. Mas quando a gente carrega problema do outro,
mesmo que seja pequeno, fica muito pesado, porque não é nosso. Então, quando alguém carrega muito problema que não é seu, quando alguém assume responsabilidade na família de origem que não deveria estar assumindo, a pessoa muitas vezes vai sentir peso. Peso nos ombros, na coluna, dor de cabeça, entre vários outros sintomas, né? Cada pessoa pode manifestar de um jeito um pouquinho diferente. É como se estivesse realmente carregando o mundo nas costas, né? Como se estivesse carregando o mundo nas costas. Inclusive, os filósofos greco-romanos já tinham metáforas sobre isso, né? Carregar o mundo nas costas, o Atlas, né? Que não tem como a gente carregar o problema do outro. E tem uma frase também do Luiz que é: muitos dos problemas que são nossos se resolveriam sozinhos se a gente parasse de tentar resolver o problema dos outros. Vou até repetir, porque essa é forte, né? Muitos dos nossos problemas se resolveriam sozinhos se eu parasse de tentar resolver o problema dos outros. Esses dias uma mulher me procurou com dor na cervical aqui em cima, né? E então ela começava a ficar curvada, né? E ela procurou a constelação, né, para isso. E dava para ver que o tempo todo ela estava fazendo força para ficar ereta. Força para trás e força para trás. Chegava a ficar meio dura na cadeira, assim. E, e ela se surpreendeu com o que eu disse para ela. Eu disse: para de tentar forçar, né, de ficar ereta, e se entrega para a dor. Isso é muito curioso, né? Muito diferente de ouvir, especialmente para quem é novo aqui. Mas toda dor tem algo para nos ensinar. Como é que a gente faz para ser ensinado pelo problema? Ao invés de brigar contra ele, a gente vai convidar ele para tomar um mate. A gente vai sentar com o problema e ouvir a história que ele tem para nos contar e aprender o máximo que a gente pode aprender com ele. Toda doença é assim também. A gente precisa aprender ao máximo daquilo que a doença precisa nos ensinar, porque essa é a função dela. E, então, pedir para ela se entregar para a dor e fazer o que o corpo queria fazer quando ela se entregava para a dor. Então ela se curvou, que era um movimento de peso na cervical, e quando ela se curvou, ela não pôde evitar, ela colocou uma mão no coração. Aí eu disse: você está curvada diante de alguém. Aí a gente colocou o representante da mãe na frente, né? Que no caso dela era com a mãe. Então ela se colocou como pequena de novo. Depois que ela voltou ao normal, ela disse: bah, agora eu não preciso mais fazer força. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente briga, faz um movimento contrário, sendo que às vezes a gente precisa se curvar, fazer aquilo que o corpo está pedindo. É verdade. Olha só eu contando a história, né? E a mãe ali serviu para mim. Hoje a mãe conseguiu assistir a nossa live. Eu tô me empolgando hoje, Suzy, nem deixo você falar Não, quase. não pode ficar à vontade. Posso ler a próxima pergunta, então? Meu sogro bebe muito. Teria alguma explicação ou motivo? O que será que eu respondo para essa sacristã? Eu vou deixar tu responder. Barbaridade, Suzy do céu. Tu tem a fama de ser a mais querida entre os irmãos. E vai deixar para mim essa pergunta. É só fama, né? Não, tu é realmente a mais querida entre os irmãos. Tu é a mais amorosa, vamos dizer assim, então. Eu sou mais direto, eu acho, né? Às vezes até demais. Na verdade, essa é uma pergunta que não faz sentido,
porque um problema na família de origem do cônjuge não deveria ser pauta em nenhuma mesa de conversa. A gente precisa abandonar o passado para que o futuro possa ter alguma chance. Seu olhar está muito no passado em tentar mudar o outro, o que é pior ainda, provavelmente o futuro está ameaçado. Então eu aconselharia a tomar cuidado. Falei que eu era menos amoroso do que a Suzy, eu avisei. Mas tem amorosidade nas tuas palavras, né? E é, Sim, e é muito interessante porque quando a gente é direto também, quando a gente precisa falar, o que a pessoa precisa ouvir, tem muito amor ali. É que nem quando a gente está educando um filho, né? A gente fala rígido com eles, mas por que a gente está falando rígido? Porque a gente quer o bem deles. Então, há muito amor ali. Eu acho que quando vem alguma pergunta também para a gente nessa condição de constelador, de ajudante, a gente tenta fazer o melhor também para outra pessoa com muito amor. Então, sempre tem amor por trás de tudo, né? é verdade, tem sim. Muito amor. Eu brinco porque às vezes a gente fala algo que a gente não está acostumado, né? Também a ouvir, no lugar de quem pergunta. Mas como é importante virar essa chave, como a Adriane colocou ali, fantástico esse para mim, sempre virando chave. Porque a gente se baseia pelo efeito, né? E às vezes é melhor a gente ouvir algo que nos deixa incomodado, no bom sentido, porque o incômodo vai gerar um movimento de busca por solução, do que às vezes um passar a mão, né, que a gente diz, passar a mão na cabeça, que vai manter o problema. Que é o que geralmente o ajudante na postura de Salvador faz, né? Ela, ao invés de dizer não, sai desse lugar de vitimismo, o Salvador vai dizer, nossa, o problema está no outro. E o problema não está no outro. O problema sempre é nosso. Tudo sou eu. Tudo Não é somos nós. verdade. Vocês que estão fazendo as perguntas hoje, vou contar, viu? Vocês querem que a Suzy responda, né? Tu ia falar algo, Suzy? Não, eu só ia comentar que as outras pessoas que convivem conosco sempre são um espelho nosso, né? Tanto no relacionamento como no trabalho, em qualquer lugar, né? As pessoas são um espelho nosso. Então elas nos mostram o que a gente às vezes quer esconder também, né? O que É a verdade. gente quer evitar. A gente atrai exatamente o problema que a gente precisa. É uma Tem mais uma, chance da vida. é uma chance da vida para fazer diferente na segunda vez, Uhum. ou na quarta para alguns. Tem mais uma pergunta no chat. Como acabar com um casamento que me adoece? Todas as janelas estão fechadas? Quer que eu responda ou tu Pode responde? responder. Ah, Jaguarona, tu quer ver eu responder, né? Em primeiro lugar, eu diria que como acabar com um casamento que me adoece? Não está tendo autorresponsabilidade nessa pergunta. O relacionamento é culpado por me adoecer? Onde é que está a minha culpa, a minha responsabilidade dentro dessa relação que eu ajudei a construir? Se eu saio do relacionamento sem essa autorresponsabilidade, a tendência é que eu encontre um novo relacionamento com o mesmo problema. A gente vê isso muito na constelação de pessoas no terceiro casamento com o mesmo problema, como se um fosse a cópia do outro, porque a pessoa ainda não assumiu dentro de si o que ela precisa mudar e aprender com a relação que adoece, com a relação tóxica, se for o caso.
Então, autorresponsabilidade total. Outro ponto é, eu tenho como base uma informação. Ninguém precisa de terapeuta para ajudar a separar. Se a pessoa precisou pedir ajuda para separar, ela não está pronta para separar. Porque quando a gente pede para separar, isso envolve culpa. Você está rasgando um voto que você fez com aquela pessoa. Você está traindo aquela pessoa quando não está cumprindo o combinado que era ficar com ela. Você está sendo uma traidora, um traidor. Mas não é por você ser um traidor que você seja errado. Às vezes a vida quer que você siga por um caminho diferente. Só que você precisa fazer isso sozinho para que você aprenda o que precisa aprender dentro desse cenário. Ou seja, assumir a responsabilidade pelo término, ao invés de fazer o caos para que o outro termine. Ficou fácil de entender o jeito que eu falei, será? Acho que sim. Essa dinâmica é comum no ciúme, né? Geralmente, quando a pessoa é muito, muito, muito ciumenta, ela é a pessoa ciumenta que quer separar. Mas ela não quer sair como vilã. Ela quer que o outro peça para terminar. Para ela sair como vítima. Só que para a vítima, ela vai repetir o padrão depois. Tu tirou as palavras da minha boca, do ciúme. Eu vi que você estava pensando em algo. É muito interessante, né? Porque a gente realmente, né, quer colocar a culpa na outra pessoa, se livrar da responsabilidade. E às vezes para depois ficar falando, né? Que fulano quis separar de mim e tal. Mas no fundo, o que que você queria? O que que a tua alma queria? É Só por isso que a gente... Desculpa, para terminar. que como é difícil para a gente olhar para dentro de nós mesmos, às vezes, e perceber o que a gente quer nesse momento, ou o que é melhor para mim agora. E aí fica, às vezes, protelando e fazendo, né, coisas para então levar para o que realmente a tua alma quer. Ter maior clareza do que o coração quer parece que vai ajudar muito, então. Vocês também acham que a Suzy é mais amorosa entre os irmãos? Escrevam aí se essa informação procede ou não. Ai, ai. Diz que tem aquele Então, ditado, o bom policial e o mau policial. são personalidades diferentes, só isso, né? É verdade. Mas então, eu acho que ficou bem claro nesse sentido, né, que a gente precisa então ser responsável por tudo que acontece na nossa vida. Quando a gente atrai um relacionamento conturbado, o que o pessoal chama por aí de tóxico, eu não gosto dessa palavra, porque a própria palavra remete a não tenho culpa, aconteceu comigo. Não aconteceu. A gente se atraiu por aquela situação. No início da relação, nos pequenos sinais, você escolheu entrar nessa relação. E mesmo que talvez você escolheu ignorar os sinais de que haveriam condições tóxicas nessa relação, né? Então a gente assume a responsabilidade. Eu atraí isso, beleza. Eu escolhi ficar, beleza. Agora eu preciso sair. Agora eu aprendi algo e aprendi que a minha integridade de identidade é melhor preservada fora dessa relação. Que a minha vida flui mais com entusiasmo e brilho no olho fora da relação. Então eu preciso bater no peito e assumir toda a responsabilidade pelas escolhas até aqui. Se for visto como vilão por ter escolhido separar, talvez a pessoa venha de uma família onde era proibido separar,
muito católica, por exemplo, ela vai ter que assumir essa culpa. Ela vai se sentir diferente, vai se sentir excluída por estar fazendo diferente. Mas faz parte do processo também. Agora eu vi que bastante gente escreveu aqui algumas coisas. Gosto de gente sincera. Que bom. O que fazer para o cônjuge ter mais confiança no relacionamento? Você está deixando todas as perguntas para mim, Jaguarana? Tá bom, vou te ajudar nessa, então. Eu acho que as atitudes falam muito mais do que as palavras, né? Eu acho que para ter confiança no relacionamento, as atitudes que a gente tem dentro desse relacionamento são o que realmente vão definir o futuro, quem sabe. O parceiro ter confiança em nós ou não, mas o que eu estou fazendo para deixar, quem sabe, ele desconfortável nessa situação. E, novamente, olhar para si, olhar para dentro, né? Perfeito, Suzy. Eu só acrescentaria, talvez em outras palavras, isso que você já disse, que especialmente para a mulher, né, porque foi uma mulher que fez a pergunta, se ela está ocupada com problemas do passado ou da família de origem, é natural que a outra pessoa não sinta confiança na relação. Se a gente fala muito no passado, é natural que a outra pessoa não sinta confiança no futuro, porque quem olha muito para o passado sacrifica o futuro. Quando a gente se sente preso a algo do passado, tarefas, uma cidade, algo que um ciclo que já acabou, a outra pessoa começa também a se afastar, por perceber que o coração da pessoa não está totalmente ali. Por isso a gente evita falar também do passado. E outro ponto interessante, quando é para a mulher, no caso, o homem costuma sentir mais confiança na mulher que sorri mais. O oposto não é verdadeiro. A mulher confia no homem mesmo que ele seja mais sério, mesmo que ele seja mais sisudo, né? Mas para o homem é muito importante que a mulher tenha a leveza e o sorriso para gerar essa confiança, essa harmonia dentro da relação. Então isso também pode ajudar, como uma dica extra. Eu acho que outro ponto também, Ângelo, que nós já falamos, que é a questão da admiração, né? Quando ele se sentir muito admirado por ela, automaticamente ele vai se sentir mais seguro nessa relação. Uhum. Vamos seguir? Tem mais uma pergunta aqui no chat e mais uma aqui e mais algumas aqui na caixinha, né? Que daí só eu consigo ver. Não sei se você consegue ver ali também. Consigo. Consegue? Então, o que vocês acham de pessoas que fazem um lindo trabalho como o de vocês, mas pelas costas são pessoas falsas e ruins? Olha que pergunta capciosa. O que eu responderia é: toda vez que algo nos incomoda, e parece que presenciar isso te incomodou bastante, é porque tem algo nosso que a gente está espelhando naquilo. E eu percebo que muitas vezes acontece a frustração porque antes disso houve uma transferência, uma idealização. Então, por exemplo, tu idealizou que um padre deveria ser perfeito e ao frequentar a igreja, tu descobriu que não são. E isso te causa uma raiva. Mas a raiva não é por ele ser imperfeito, porque ele nunca disse que era perfeito. É pela nossa expectativa que não foi suprida. É porque a gente se enganou e então de repente a gente se desiludiu.
O mesmo acontece na nossa área, o mesmo acontece com os psicólogos, com os terapeutas em geral, né? Às vezes a gente coloca essas pessoas, por serem uma figura de autoridade, com os médicos acontece muito também, a gente coloca eles como se fossem perfeitos, mas todos erram. Então, quando a pessoa erra, foi ela que gerou uma expectativa em mim ou fui eu que coloquei ela num lugar maior do que ela realmente era? Então, o natural é, beleza, não consigo confiar, não posso confiar porque não há coerência. Então eu me afasto. Me afasto e me conecto com um profissional que seja mais coerente. Então esse é um primeiro ponto, né, que é muito importante. Um segundo ponto, agora eu digo isso para os meus alunos dessa segunda parte. Ser um constelador não é simplesmente fazer um curso e depois aplicar um método e ser bem sucedido com isso. Se alguém tem isso na cabeça, esse é o caminho do fracasso. Para que a gente seja bem sucedido de fato, a gente precisa viver aquilo que a gente ensina como um sacerdócio. Não é ser perfeito dentro daquilo, é viver aquilo que se ensina. Ter um estilo de vida, né, que tenha essa filosofia. Então, se há coerência, as pessoas vão se conectar com o que eu falo. Se não há coerência, as pessoas nem se conectam, ou quando se conectam, acontece isso. Se conectaram e logo em seguida desconectou, porque não há coerência. Então tem aprendizado para todo lado, né? Às vezes eu respondo aqui pelo ponto de vista de quem pergunta, mas também tem outros pontos de vista e dá para a gente aprofundar mais, né? Dentro disso que está sendo trazido. Ela respondeu aqui, ó, disse o que eu imaginava. Abraço. Quer acrescentar algo, Suzy? Não, acho que tu já colocou tudo que precisava ali. Tô muito falador hoje, né? É que na quarta tu é acostumado a falar sozinho, né? Então tá no ritmo, né? É verdade. Na primeira live contigo eu deixei de falar mais. Aham. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Será que um filho que tem trauma do pai não embate ele em nenhum sentido? Qual seria o motivo? Pode ter um emaranhado ali, tá? Quando um filho tem muito embate com o pai, como se fossem rivais, pode ter algum emaranhado ali. A gente não vai poder responder exatamente o que se trata na tua família, tá? O que eu posso dizer é, pode ser que isso influencie, pode ser que tenha aquilo, mas pode ser que não seja nada disso que a gente está falando. Então, tu pode ouvir dessa forma, tá? Muitas vezes, quando a mulher, no caso a mãe, teve um parceiro anterior, teve alguém que antes do pai da criança, e, e essa pessoa não foi devidamente honrada no coração, a alma sente isso como uma exclusão. Às vezes as crianças se conectam com as pessoas excluídas e isso gera efeitos negativos. Então, se a criança se conecta com o parceiro anterior da mãe, é natural que haja um embate, como uma disputa, pela mãe até inclusive, né, pela atenção da mãe, entre o pai e o filho. Mesmo que o pai, como você disse, não fomente esse embate. Né? Mas essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é a relação do pai com o próprio pai, que pode ter sido conturbada, e o filho então se emaranhou nisso também para trazer um ensinamento para a família, entre outras situações. Ou o próprio relacionamento de casal está numa dinâmica que não é saudável e o filho então está trazendo à tona. Pode ter ainda mais coisas por trás, né? Eu só iria acrescentar, Ângelo, aqui que às vezes a gente pensa, né, que na constelação é somente com quem nós temos laços sanguíneos, né? Mas a gente cria
vínculos também com outras pessoas, né? Com ex-parceiros dos pais, até dos avós, muitas vezes também, né? Com alguém que salvou a tua vida também, que de certa forma mudou o teu destino, né? Então a gente cria vínculos com muitas outras pessoas. Nossos relacionamentos anteriores também, né? Tem vínculos. E a gente às vezes se detém muito ali pensando que é só na família, né? Só de sangue. Mas é um pouquinho mais amplo que isso, né? Muito bem lembrado, Suzy, trazer esse contexto. Tem o vínculo sanguíneo e tem o vínculo de destino. No caso, todos os relacionamentos anteriores têm um vínculo contigo, embora a relação tenha acabado, o vínculo permanece. E o vínculo vai permanecer e continua permanecendo. Por isso é importante a gente ter um lugar de muito respeito por cada pessoa que passou pela nossa vida. Se às vezes uma pessoa fez algo de muito ruim contigo, tem um vínculo ali também. Um vínculo de destino, que foi pelo negativo, mas o vínculo existe. Como é que eu vou respeitar alguém que me fez muito mal? Eu olho para aquela situação, especialmente para eu naquele momento, e eu escolho tomar o aprendizado da situação e não mais ficar agarrado na dor. E eu reconheço que há esse vínculo. Às vezes, o simples reconhecimento já nos dá mais liberdade para que a gente possa fazer diferente. Então, tem esses vínculos de destino, né? Que é qualquer pessoa que mudou o rumo da tua vida por ter cruzado o teu caminho. Alguém que te salvou ou alguém te prejudicou. No passado, a gente via, né, quando havia aquelas disputas de terra e tal, né? Que às vezes havia alguma injustiça. A gente vê hoje na constelação uma dinâmica de vítima e agressor na ancestralidade, aonde o agressor que te feriu, né, os ancestrais, pertence à família. Ou se seu avô, tua família teve um agressor, a vítima, né, que foi agredida, pertence à família, que foi prejudicada, melhor dizendo. Obrigado por lembrar esse contexto. Melânia pediu, queria o contato de você, Ângelo. Melânia, me manda uma mensagem no direct depois que eu te passo o contato para tu poder participar de um grupo por aqui também, né? Vamos continuar respondendo, mesmo que passe um pouquinho o horário, Suzy? Por mim, tranquilo. Beleza, rapidinho, embora eu esteja bem empolgado hoje, tentar ser breve. Futuro do meu marido, será que será igual ao do meu sogro? Trauma fará mal para o meu marido e atrapalhará a nossa relação? Ah, essa é a continuação do sogro que bebe. A gente só repete quando a gente julga ou tem pena. Não é o que aconteceu que define, tá? Não é porque você veio de uma família onde acontecia isso que vai acontecer contigo. Mas depende da tua postura. Então, se a tua postura é de ter pena, é de não aceitar o que aconteceu, quando a gente não aceita, a gente não aprende. E se a gente não aprende, a gente repete. Então, se a gente tem uma boa postura em relação a isso, vocês podem simplesmente fazer diferente. Tem uma frase muito boa que me fez lembrar agora, né? Não importa o que aconteceu comigo, mas o importante é o que eu fiz com o que aconteceu comigo. Exatamente. Ângelo direto e reto. As perguntas aqui, então, já foram todas respondidas, só tem mais uma que veio agora, né? Meu filho traz uma atitude de arrogância em alguns momentos. Isso é algo do pai dele. Tem algo que posso fazer para não ter essa atitude? Suzy? Eu acho que a maior de todas é amar essa atitude dele e enxergar
o pai dele ali nessa atitude também e reconhecer a importância que o pai dele tem. Porque não sei, né, se o casal ainda está junto ou não, mas por mais que estejam separados, reconhecer como foi importante, né, esse homem na tua vida. Graças a ele, teu filho está ali. E amar essa atitude do filho e do pai também, eu acho que vai ajudar, quem sabe, a deixar livre, né? Quando a gente consegue ver amor por trás do comportamento, às vezes o comportamento pode mudar. Se a gente não vê amor por trás do comportamento, o comportamento persiste. Eu vejo muitos casos de mães que afastam o filho do pai para que o filho não se torne igual ao pai, quando o pai bebe, por exemplo. E é justamente nesse afastamento que acontece a repetição. Quando eu não posso amar de perto, eu vou amar através do comportamento que imita. A solução é paradoxal. Aproximar o filho do pai e estar disposto a amar o filho mesmo que ele seja igual ao pai. Isso traz liberdade para talvez o filho poder fazer diferente. Essa foi uma pergunta interessante, né? Acho que serviu para mais do que só ela. Cheguei agora, não sei se o debate é sobre família. O assunto hoje começou como sendo relacionamento de casal. Embora a gente abrangeu outras coisas aqui nos assuntos. Suzy, como as perguntas acabaram e como eu falei demais nessa live, o que você daria como uma mensagem final, talvez? Só tem mais uma perguntinha. Ah, tem Acho que mais vamos uma? responder mais essa. Sim, eu Acho que achei tu que tinha não viu ali. acabado. Uhum. A pergunta é: somos em 5 irmãs, eu sou a mais nova, mas tem uma que não consigo me relacionar bem como as outras desde pequena. Às vezes, quando a gente tem conflitos com um dos irmãos, é porque um deles está fora de ordem. Então, aquele que está no seu lugar briga com o que está fora de ordem, como se quisesse proteger, porque às vezes pode faltar um irmão entre meio essas 5. Então, de repente tem algum aborto ali no meio, né? Algum irmão não nascido. Então, vai alterar a ordem. Por exemplo, você é a mais nova, pode ser que você esteja oscilando no teu lugar com o lugar desse irmão não nascido. Então, a outra irmã vai meio que te repreender, em outras palavras, né? Vai ter esse conflito porque é como se inconscientemente ela quisesse dizer para você voltar para o teu lugar. Ela estaria honrando aquele lugar do irmão não nascido também. E isso a gente fala agora, puxando só um ganchinho, né? Abrindo um parênteses. Eu e o Ângelo falamos isso com muita propriedade, né, Ângelo? Porque entre nós dois tem um irmão não nascido também. E nós brigávamos muito, principalmente, antes, na verdade, de saber disso, né? Do conhecimento do Ângelo. Nós brigava demais. Então era como se eu, sendo a mais velha, quisesse dizer para o Ângelo, tu volta para o teu lugar, porque aqui tem um. Só que isso tudo são coisas que a gente mentalmente não sabia, né? Não sabe. É verdade. Enquanto você respondia, eu recebi mais uma pergunta aqui no privado, né, sobre irmãos ainda. E geralmente, quando essa dinâmica acontece, é porque tem algum irmão não nascido de fato, entre o meio, né, desses irmãos, dessas 5. Então, talvez hajam mais. E
O caçula tem um paradoxo aí. O caçula geralmente é o que mais sai de ordem, porque o lugar dele é o de mais pequeno. Então, se ele tentar ajudar os mais velhos, ele já vai sair um pouco de ordem. Se ele tentar educar, se ele julgar, se ele, né? Os mais velhos têm um pouquinho mais de direito sobre os mais novos. Inclusive de poder de decisão, né? O mais novo seria o último a ter voz de decisão. Isso é arquetípico, né? A gente se construiu como sociedade dessa forma. Então esse é o fardo do mais novo. Ele sentir que tem mais responsabilidade e precisa estar reconciliado com a impotência de não poder fazer nada em relação aos mais velhos. E o ponto positivo é, geralmente o caçula é que tem mais capacidade de ganhar dinheiro. Capacidade que eu digo aqui não é inteligência, não é intelectual. Capacidade é, se a pessoa caçula toma o que recebeu, se curva, agradece e vai para a vida, geralmente alcança mais liberdade. Justamente por ter menos responsabilidade. Então o caçula vive um paradoxo. Ou está mais emaranhado em tudo, ou está fluindo bem na vida. Parece que não tem meio termo. Mas pode ter mais dinâmicas, tá? Embora essa seja a mais comum. Às vezes a gente briga com o irmão porque julga no irmão aquilo que eu não posso brigar com o pai, por exemplo. Então, se eu julgo meus pais e não posso brigar com eles, a gente briga entre os irmãos, porque a gente traz características dos nossos pais também. Quer acrescentar algo mais, Suzy? Não, acho que foi. Foi suficiente por hoje. Agora me vi nisso, alguém falou. Perfeito, tinha um irmão que morreu logo no nascimento, eu sou a caçula. Às vezes, então, além de toda essa postura que a gente precisa cultivar, né? E a gente também precisa incluir esse irmão, né? Que não está vivo, considerá-lo como parte da família, mesmo que ele não esteja presente, e a gente continua no nosso lugar dele. Quando estamos no nosso lugar, a gente sente paz. E somente no nosso lugar ganhamos força para a vida também. É verdade. Ai, 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 perguntaram mais coisas aqui. Até onde ajudar os irmãos? Que é quando tem ódio entre os irmãos? Acho que vamos ter que fazer uma outra live só de relacionamento de irmãos. Pois é, né? A gente fez a live entre irmãos hoje, que nem era programada. Olha que interessante, né? Até onde ajudar os irmãos, rapidinho. Os mais novos não podem. Se for solicitado e se for uma coisa muito pequena, você pode até ajudar, mas dentro de uma posição de menor. Se tiver um mínimo de peso, estou ajudando, mas tem um pouquinho de peso, um pouquinho de vontade de dizer não, é melhor que não faça. Porque daí a gente sairia da ordem pela postura, né? E não pela ação propriamente dita. Agora os mais velhos podem ajudar os mais novos. Essa é a ordem, né? A ordem é definida pelos mais velhos dentro da família. Mas também não querer ajudar demais para não se colocar naquele papel de salvadora, né? Eu acho que por mais que o mais velho possa ajudar o mais novo, esperar ser solicitado. Porque aí você vai estar respeitando a dignidade também do irmão mais novo. Porque quando tu quer ajudar demais sem a pessoa pedir, isso não só entre os irmãos, né? Mas em qualquer contexto, a gente acaba diminuindo a outra pessoa, né? Colocando ela num papel de incapacitado de resolver suas próprias questões. Então, acho que um ponto fundamental também é o esperar ser solicitado.
Fantástico. Essa dica não poderia ter faltado. A gente só ajuda quando é solicitado. Senão, é julgamento. Se eu, mesmo mais velho, quero ajudar, mas não foi pedido, eu estou julgando a forma como o mais novo está levando a vida. Estou achando que é errado. Tem que ser solicitado. Bem lembrado, Suzy. E a ordem entre os irmãos é uma ordem pequena. Com os pais é uma ordem que é mais forte, né? Porque dos pais veio a vida para nós. Entre os irmãos tem uma ordem ali de idade apenas, de quem chegou primeiro. Então, quando também um assume de cuidar do outro e isso passa um pouquinho do limite entre os irmãos, é como se o mais velho se colocasse não mais como o irmão mais velho cuidando. É como se estivesse substituindo a mãe. Aí, nesse sentido, também pode causar algum tipo de sensação de desarmonia, algum efeito negativo. Chega sobre irmãos hoje? Hoje. Hoje. Agora sim, Suzy, quer deixar um recadinho final? Acho que é o que a gente estava falando muito antes, né, no início da live, sobre o relacionamento mesmo. Para finalizar, eu gostaria de só acrescentar algo que, quem sabe, foi falado em outras palavras antes. Se amar primeiro. No momento em que a gente consegue se amar, não esperando que a outra pessoa me ame, a gente consegue receber o amor da outra pessoa, como um amor sincero e verdadeiro. Uau. Como é que a gente vai ser capaz de amar o outro se a gente não ama a pessoa mais próxima a nós, que é a gente mesmo? Sabe que estava pensando sobre isso, acho que foi hoje mesmo, que a nossa incapacidade de amar a si mesmo nos impede de amar o outro. Tem muitas pessoas que fingem que amam, mas não conseguem, porque ainda não há um amor próprio que sustente o amor pelo outro. Não há o próximo como a si mesmo, né? Olha que recado importante que a Suzy está dando para todos nós. A gente precisa descobrir um lugar no nosso coração onde a gente se ama e se considera certo do jeito que é, para que a gente vá para a relação para somar ao outro. E que eu possa então respeitar o outro também, né? Como alguém certo do jeito que é. Obrigado, Suzy. Olha, vou aguardar a live dos irmãos, tem muitas questões, falaram. As nossas lives sempre ficam um gancho para mais uma, né? Que uns dias vamos fazer mais uma, então. É verdade. A mãe falou, tá bom de ouvir, o tio também tá assistindo. Um abraço para Sananduva, que está aí de olho na live. Família em Obrigado, peso. obrigado então mais uma vez, né, por aceitar esse convite de estar aqui hoje de última hora, né? Como você disse, nas quartas geralmente faço a live sozinho, mas é muito legal, muito gratificante fazer uma live contigo, com os alunos também da pós que estão fazendo as lives, né, durante a semana, porque sempre tem algum ponto de vista, alguma palavra colocada de uma maneira diferente, que vem de um lugar do coração que é diferente, que faz total sentido com quem está ouvindo, e isso pode talvez tornar o dia, a semana ou a vida daquela pessoa um pouquinho mais leve. Nada é por acaso, né? Essa frase eu ouço desde a minha adolescência e cada vez tem feito mais sentido, né? E só de a gente escutar realmente de uma outra pessoa em outras palavras, às vezes é o que a gente precisava naquele momento. Então não é por acaso que esta live aconteceu hoje também, né? Te Sim. agradeço, Ângelo, pelo convite também. E
reforçando também, né, vamos deixar o convite para o dia 7 de dezembro, que vamos ter o evento Chaves da Vida Plena em Passo Fundo. Ainda estamos com alguns ingressos promocionais, então se alguém mais quiser se juntar a nós, vamos estar em 16 palestrantes falando de diversos assuntos. Então pode me chamar ou chamar o Ângelo também, que a gente passa as informações e o link e tudo mais para garantir o ingresso. Verdade, dia 7 de dezembro, das 13 às 20h30. 16 pessoas, né, palestrando, vai ser muito rico, com certeza. E no final, um momento, né, de envio também. Sejam todos muito bem-vindos. O ingresso promocional está a 99, tá? Então, se alguém quiser, chama a gente ali para reservar. Já está aí, né? Já Em está aí. 11 dias já. Eu me propus a fazer uma live com cada palestrante, né? Não vai dar tempo. As lives vão continuar acontecendo após o evento. Verdade. A Aline relembrou algo aqui importante também, Ângelo. Abri um gancho ainda. Sábado também nós vamos ter aqui em Caxias o evento Eu em Foco. Vai ser o primeiro evento para mulheres, para a gente falar um pouquinho também sobre essas dinâmicas familiares, essas dinâmicas femininas, né? E a importância também de nós nos colocarmos em foco, né? E eu acho que vem muito também a calhar essa frase que eu falei antes, né? Do se amar primeiramente. Eu acho que a maior demonstração de amor é se colocar em foco. Então também fica o convite para o pessoal aqui de Caxias do Sul, sábado às 15 horas. Me chama aí de repente, que aí a gente passa o endereço e passa as informações bem certinhas também. Que maravilha. Qual é o tema da tua palestra ali sábado, em Caxias? Isso que eu falei, mais ou menos, a importância da mulher se colocar em foco. E como já a na gente. próxima, e já na próxima semana vai palestrar aqui em Passo Fundo. E como a mulher tem várias funções hoje em dia, né? Dentro de casa, na sociedade, no geral. Então, o quanto isso é importante também a gente conseguir equilibrar isso, né? Como mulher. Perfeito. Fica o convite a todos. Obrigado por lembrar também, né? É Bianca, né? É a Aline. Aline? Ah, tá. Aline é o nome dela. Beleza. Então, nos vemos, né, pessoalmente, né, dia 7 aqui em Passo Fundo. Antes disso, né, sábado que vem, ali em Caxias também, para quem é da região. E por aqui nas lives. Obrigado, Suzy, por tanto conhecimento. 1h20 de live, mas foi muito rica. Teve assunto aqui que com certeza pode ajudar muita gente. Com Então, certeza. até. Obrigada a você, Ângelo. Um abraço, boa noite a todos. Abração, até mais.